Eliane, é um prazer estar aqui neste encontro. É um prazer poder conversar com pessoas que têm trabalhado neste setor tão importante, tão significativo, tão legítimo para a sociedade brasileira neste momento. Eu, de fato, conversei a respeito de um modelo de entendimento sobre modificação de comportamento de pessoas em geral, que refere-se ao cognitivo, os aspectos do conhecimento, de transferir conhecimento para ele, por exemplo, ligado à educação financeira. Afetivo, no sentido de que apenas a modificação acontecerá se houver uma modificação no eu, se aquilo efetivamente afetar, daí a palavra efetivo, algo que tenha natureza pessoal, emocional, que vá muito profundo no nosso âmago. E finalmente o social, que é o objeto da sua pergunta, que se refere então a mim, participante ou mesmo assistido, vamos manter esses termos, com o outro, com o social. E eu acho que tem algo para se explorar de maneira muito importante aí. O fato é que em outros produtos da sociedade, enfim, produtos de mercado, as pessoas saem e contam para as outras. Elas postam no Facebook, elas falam para os seus amigos, elas têm orgulho de utilizar no seu corpo, como na roupa, ou até casos de tatuagens, essas coisas. A pergunta é, como esse participante, por exemplo, tem esse produto perante as suas relações com os outros? Assim? E eu acho que isso tem muito a ver com esse congresso, esse evento de educação, etc. Eu acho que uma grande propagação não é apenas a mim falando num website ou falando numa televisão, que seja. É o meu participando falando com o amigo dele, tendo orgulho de dizer que tem um plano, que tem o seu futuro garantido, que é feliz dessa forma e será mais feliz ainda. Então, quando eu vejo que isso acontece, eu acho que a nossa lição está feita. Eu acho que a gente precisa, primeiro, medir isso, verificar como isso pode acontecer e explorar ferramentas e oportunidades para isso. As mídias sociais podem ser uma delas, mas não apenas. Primeiro, escolhê-los. Eu acho que isso pode acontecer dentro do âmbito da própria empresa. Pessoas que são participantes mais engajados, em como elas podem trazer isso para os demais. E efetivamente os consumidores se engajam, as pessoas se engajam, os nossos participantes podem se engajar. Eu preciso testar isso, eu preciso tentar. A pessoa que vai lá e faz aporte sempre e que ele se orgulha disso, o que a gente pode fazer para ele trazer esse depoimento dentro da empresa? O que a gente pode fazer para ele postar isso numa página do Facebook? O que a gente pode fazer para que ele seja consultado pelos amigos, as chamadas referências? Assim? Porque essa passaria a ser uma comunicação muito mais legítima, no sentido do que apenas eu, empresa, falando o que tem que ser feito. Hoje a gente questiona o que as empresas fazem, em geral, não é a minha, não é a sua. O mundo questiona essa relação pessoa com esse negócio chamado organização empresarial. Eu quero tratar com amigos, eu quero tratar com gente que eu tenho um vínculo. E essa palavra vínculo para mim é muito forte. Eu só vou obter conhecimento, eu só vou cometer essa modificação de comportamento quando alguém que eu tenho vínculos também demonstra, também muda. Então, obviamente que eu não tenho uma resposta exata, qual é o instrumento, etc. Mas esta é uma das perguntas por serem resolvidas. Esses influenciadores, nas suas palavras, Eliane, são aceleradores do processo de construção social aí. Isso que faz parte das boas práticas de marketing, que o pessoal tem feito com sucesso, certo? O cidadão da Apple, não é só a Apple falando com ele consumidor, é o consumidor da Apple falando com o outro. Aliás, mais isso, a gente vê mais as pessoas usando o logotipo da Apple do que a Apple na propaganda da televisão. E a Apple é a empresa talvez que com maior desempenho de marketing nos últimos anos, e com um sucesso estrondoso. Então vamos olhar esses exemplos como forma de construir eticamente, certo? Sempre dentro da base da ética, porque nós somos uma organização, fundo de pensão, fundo de previdência privada fechada, que deve pautar pela ética, pela relação legítima com os nossos participantes, porque é a relação de longo prazo, é uma relação para a vida. Primeiro que parece haver uma dicotomia entre essas duas coisas, não é assim? Do tipo, relação de longo prazo não é uma relação alegre. Infelizmente a gente vê esse cenário na sociedade. Muitas pessoas se separam dos seus casamentos. A gente tende a ver um lado muito negativo das relações de longo prazo, assim? Mas elas podem ser muito boas, porque as relações de longo prazo, aí vai vir a alegria. São aquelas que os vínculos são mais profundos, são aquelas que eu compreendo mais. São aquelas que não são paixão, nas palavras que eu usei na palestra, são amor.
que pode não ter aquela intensidade juvenil, aquela coisa com fogo, não é isso que é a paixão, que as pessoas até sentem saudade. Mas eu preciso, na minha comunicação, valorizar o amor, valorizar a relação, de quando ela se torna longa, ela se torna mais pungente, mais profunda. Por que não? Se esse participante tem uma relação longa com a empresa em que ele trabalha, que é uma coisa que está meio desvalorizada na sociedade, infelizmente, certo? Porque ela poderia ter relações mais longas. Por outro lado, ele tem mais pessoas amigas na empresa dele, por outro lado ele compreende mais aquele negócio, por outro lado ele é mais reconhecido dentro da empresa, porque tantos anos que eu estou aqui, entre outras coisas que são relações de alegria. Então, a gente tem que começar a quebrar a dicotomia. Dá para ser alegre no amor, na relação de longo prazo, não só de curto. Eu acho assim, por um recado final, quando a gente encontra setores, na minha atividade como professor ou como consultor, que são setores muito regulados, setores ligados ao lado financeiro, etc. e tal, é muito natural que a gente acabe por se isolar nas mesmas práticas. Isso acontece com outros setores, por exemplo, sei lá, escritórios de advocacia ou gente de medicina, que também são regulados. E aí a tendência é que a gente se isole dentro, tanto dos amigos, do tipo, eu só conheço gente de plano de previdência, ou no caso dos médicos, e que eu tendo a ver solução dentro daquele universo que eu já conheço. Nós temos que quebrar um pouco isso, sem deixar o lado bom disso. O que significa quebrar um pouco isso? Que acho que é o recado final. A ação criativa, mas essa ação criativa que é para procurar ser sensível ao que acontece fora do setor. Faça a visão periférica, olhe do lado, enxergue aquilo que não é óbvio. Porque se você continuar observando as mesmas coisas de sempre, digamos, as práticas apenas dos outros, fundo de previdência fechada, é provável que você não encontre essas soluções disruptivas e criativas. Então, parei para pensar um pouco sobre isso, de romper esta barreira do sempre fiz assim. Isso vai ser muito relevante para a sua carreira em geral, porque é isso que é empregabilidade, é a solução de um problema que não tenha já soluções feitas. Isso que vai valer no futuro.